Então, eu dei uma olhadinha lá nas tarefas e eu vi que só 4 alunos fizeram, tá? Então, eu vou pegar eu vou ajudar vocês, para vocês fazerem, porque na outra aula já ficou, acho que de 19, 9 fizeram, então tem pouca gente entregando, então eu vou dar uma forcinha para não ficar muita coisa para trás. Aí depois a gente continua com a matéria de hoje mesmo. Deixa eu pegar aqui. Também vou deixar assim, vou deixar no jeito para vocês terminarem de resolver. Então, aproveita, anota, tá? Então, essa daqui era para achar a massa molar. A primeira lá. Então, para achar a massa molar dessas 3 substâncias, eu deixei lá para vocês. Ácido fosfórico, ácido bórico e o sulfato de alumínio. Eu vou fazer o sulfato de alumínio, que é o mais chatinho de fazer. Aí depois vocês fazem os outros, tá? Não vou fazer todos não, porque senão vai ser muita lambuja. Então, como que a gente acha a massa molar? Então, a gente vai contar quantos átomos tem aqui, ó. Tem 2 átomos de alumínio, então é 2 vezes o alumínio, mais aqui, esse daqui tá entre parênteses, então esse 3 vai multiplicar os números que estão aqui embaixo. Aqui do lado do enxofre, como não tem nada, é 1, né? Então, a gente vai ter 3 vezes 1, 3 enxofres, e 3 vezes 4, 12. 12 oxigênios, tá? Aí, eu vou lá na tabela, deixa eu abrir a tabela aqui. Espera aí só um minutinho que tá abrindo. Então, vou lá na tabela. Vou olhar aqui, ó. Alumínio, enxofre, oxigênio. Então, alumínio é 27, posso aproximar. Oxigênio 16 e enxofre 32,1, tá? Então, 2 vezes o alumínio, que é 27, a massa atômica dele. O enxofre é 32,1, na verdade é 32,06. Se quiser usar o 0,6, não tem problema. Eu vou aproximar aqui. Mais 12 vezes o oxigênio. O oxigênio, a massa dele é 16. Então, aí é só resolver, tá? Vou deixar assim, aí vocês resolvem e vai achar a massa molar desse daqui. Faz a mesma coisa para os 2 aqui de cima, para o ácido fosfórico e para o ácido bórico, tá? Agora, deixa eu pegar lá o outro, que é o mais chatinho, né? Que é para calcular como eu faria uma solução de glicose. Então, aqui, ó. Faça os cálculos, para encontrar a massa de glicose, que é o C6H12O6, que eu preciso pesar para fazer 500 ml de uma solução de 1 mol por litro de glicose. Então, eu quero fazer uma solução com volume de 500 ml. Eu vou colocando as coisas que o meu exercício vai me dando. Só que aqui, ó, já tá em mol por litro, então eu vou ter que transformar em litro,
né, para fazer o cálculo. Então, 500 ml é a mesma coisa que meio litro. Para fazer uma solução de glicose, 1 mol por litro. Então, esse 1 mol por litro é a concentração da glicose, é a molaridade, tá? Que é aquele M meio puxadinho assim. Um mol por litro. E ele quer saber a massa que eu tenho que usar, tá? Então, lembrando da fórmula, a fórmula é assim, ó. Molaridade igual ao número de mol dividido pelo volume, né? Só que o número de mol, ele é dado pela massa dividido pela massa molar. Então, vou já substituir nessa fórmula, vai ficar uma fórmula só para a gente usar. Então, vai ficar aqui, ó, no lugar do N eu coloco M dividido por massa molar, e aí coloco vezes o V aqui, tá? Então, é essa fórmula que eu vou usar, essa daqui que eu vou usar para fazer a minha continha. Tá, o que eu tenho aqui, ó? Tem a massa molar, a massa é o que eu quero saber, desculpa, tem a molaridade, que é esse M, tem a massa eu quero saber, a massa molar eu posso calcular, porque eu expliquei agora como calculo para vocês, e o volume eu tenho meio litro aqui, então vou calcular a massa molar aqui, ó, para poder ficar só com uma coisa, só com uma incógnita aí na reação. Então, é C6, H12, O6, que é a glicose. Deixa eu só conferir lá. É isso mesmo. Então, vamos achar a massa molar dessa substância. Então, 6 vezes o carbono, tem 6 carbonos, mais 12 vezes o hidrogênio, tem 12 hidrogênios, mais 6 vezes o oxigênio. Aí eu vou lá na tabela e olho as massas, oxigênio 16, carbono 12, hidrogênio 1. Então, 6 vezes 12, porque o carbono tem massa 12, o hidrogênio tem massa 1, e o oxigênio tem massa 16, 6 vezes 16. Então, vai ficar 6 vezes 12, 72, mais 12 vezes 1, 12, mais 6 vezes 16, vai dar 96. É isso mesmo. Então, aqui, 72, 84, vai dar 180. E a massa molar é sempre dada em grama por mol. Agora, eu já tenho praticamente tudo que eu preciso. Então, a molaridade, que é 1. A massa é o que eu quero descobrir. A massa molar, acabei de calcular, que é 180. E o volume é meio litro. Aí, agora é só resolver. Como que eu resolvo? Coloco um aqui embaixo, multiplico em cruz, tá? Aí, depois isso aqui vocês vão resolver, tá? Vai ser dado em litros. O valor que você encontrar aí vai ser dado em litros. Aí, você faz uma descrição. Para fazer 500 ml de uma solução de glicose, 1 mol, eu peso tantas gramas de glicose, transfiro para um balão, acrescento água até o menisco, agito e pronto, tá bom? Então, só para dar uma forcinha aí para vocês em como fazer, tá? Então, anota certinho, ou tira um print aí, e termina lá o exercício, que é até hoje meia-noite, certo? Então, beleza. Agora, esse aqui, a gente vai começar o assunto de hoje, tá?
Então, isso aqui era só uma revisãozinha para que vocês conseguissem fazer a atividade de hoje. Bom, então hoje a gente vai falar sobre diluição de soluções. Peraí um pouquinho. Então, isso aqui a gente viu. E a diluição de soluções. Então, a diluição de soluções é assim, ó. Eu tenho, por exemplo, igual essa solução que a gente acabou de fazer a conta para preparar, de glicose. Eu tenho lá uma solução de 1 mol por litro de glicose no meu estoque, lá na prateleira do meu laboratório. Só que eu quero preparar uma solução de 0,1 mol. Então, eu tenho uma de 1 mol por litro e eu quero preparar uma de 0,1 mol. Então, é uma solução mais diluída, certo? É uma solução mais, não, a gente pode falar fraca, né? Então, é uma solução mais diluída. Só que eu não tenho a glicose, o sal da glicose para pesar, né? No caso, é um açúcar, não é um sal. Não tenho a glicose em pó para pesar. Então, eu posso usar essa solução que eu fiz de 1 mol por litro para poder fazer essa de 0,1, porque essa de 0,1 é 10 vezes menos concentrada do que a outra, tá? E quando a gente usa essa fórmula aqui, ó. Concentração é igual concentração inicial vezes volume inicial igual concentração final vezes volume final, tá? Ah, mas como? Então, eu vou explicar para vocês usando exercícios, tá bom? Aqui tem um, mas vamos pegar um outro aqui. Então, vamos supor que a gente tenha lá um frasco. Vamos trabalhar com a glicose que a gente acabou de falar agora. Glicose, 1 mol por litro. E aí eu quero preparar, para uma outra análise que eu vou fazer, uma glicose também, só que 0,1 mol por litro. Bom, só que eu não tenho, como eu já disse, o pozinho lá para fazer a pesagem. Então, eu vou fazer o quê? A partir dessa daqui, né, eu vou criar essa daqui. Eu tenho condição de fazer isso. Isso se chama diluição de soluções, tá? Então, quando a gente faz diluição de solução, eu vou pegar, vou pipetar uma quantidade dessa daqui, vou passar para um outro balão e vou fazer a minha solução normalmente. Tá, e qual a quantidade que eu tenho que pipetar, tá? Então, vamos lá. Então, vamos propor aqui. Escreva como as quantidades que devem ser usadas para preparar uma solução de glicose 0,1 mol por litro
preparar, vamos colocar assim, ó, 500 ml de solução de glicose 0,1 mol por litro a partir de uma solução mãe. A gente usa esse termo, solução mãe. Às vezes vai aparecer e às vezes não. Então, eu já coloquei aqui para vocês saberem que às vezes aparece. A partir de uma solução mãe de glicose, 1 mol por litro. Tá? Então, é isso que foi pedido lá para a gente fazer. Quando a gente se depara com uma questão dessa, a gente sempre usa essa fórmula aqui, ó. Concentração inicial vezes volume inicial igual concentração final vezes volume final. Pode colocar o inicial aqui, o Fzinho aqui, ou pode pôr C1, V1, C2, V2, tá? Pode também, ao invés de colocar concentração, colocar a molaridade aqui, que é o representada pelo M, assim, ó. M1, V1, igual a C2, M2, V2. Significa a mesma coisa. A única coisa é que aqui tem concentração normal, concentração comum, aquela lá em gramas por litro, que a gente estudou primeiro. E aqui tá em molaridade, mol por litro. Mas como a fórmula é a mesma, não importa o que você usar, vai dar certo, tá? Então, eu vou usar essa de baixo aqui, que eu escrevi por último. Tá, então vamos lá. Então, eu quero preparar 500 ml de uma solução. Então, 500 ml é meu volume final, é o volume que eu quero obter no final, 500 ml. De uma solução de glicose, 0,1 mol por litro. Então, a solução que eu quero, a concentração da solução que eu quero obter no final é 0,1 mol. Então, a minha molaridade final é 0,1 mol por litro. Bom, aqui a gente já seria, o recomendado é você mudar a unidade. Aqui tá em ml, aqui tá em litro, né? Então, você pode já deixar aqui, ó, em 0,5 litros, tá? Pra ficar bonitinho. Então, a partir de uma solução mãe de glicose, 1 mol por litro. Então, a concentração inicial que eu tenho, a solução inicial que eu tenho, que é a minha molaridade 1, é 1 mol por litro. E justamente o que eu quero saber é quanto que eu tenho, que volume que eu tenho que pegar dessa solução mãe aqui, para poder fazer essa solução 2 aqui, tá? Então, qual a quantidade que eu tenho que pegar dessa solução 1 para fazer a solução 2? Então, o que eu quero saber é o volume. O volume inicial, o volume que eu tenho que pegar dessa solução 1, tá? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, para não me atrapalhar aqui. Vou colocar aqui em cima, tá? Isso é daqui. Então, agora eu consigo colocar as coisas aqui na fórmula. Então, a molaridade inicial da solução é 1. O volume é o que eu quero saber, que é o volume 1. A molaridade final é 0,1. E o volume final é 0,5. Tá? Então, aqui é só 1 vezes V, vai ser V, né? 0,1 vezes 0,5... Então, vai ser 0,05. Pronto, tá respondida. Então, o que quer dizer esse 0,05?
é o volume que eu tenho que pegar dessa solução de 1 mol por litro para fazer essa solução de 0,1 mol por litro. Ah, professora, mas quanto que é 0,05 litros? Porque eu vou usar uma pipeta, né? Aqui ele não pediu para eu transformar em ml, nada, né? Mas normalmente agora eu vou deixar em ml para ficar mais fácil de vocês saberem o que é isso, né? Então, quando está em litro e eu quero transformar em ml, eu faço vezes 1000, eu vou obter o valor em ml. Então, vezes 1000. Então, o volume é 50 ml. Ah, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou vir aqui, vou pipetar 50 ml, vou transferir para um balão de 500 ml, porque eu quero fazer 500 ml. Vou transferir 50 ml dessa solução para um balão de 500 ml, avolumar ele, e aí eu obtenho uma solução novinha de 0,1 mol por litro, tá? Então, aí ele pediu para eu descrever, né? Então, eu descrevo isso. Para obter uma solução de glicose 0,1 mol por litro, basta 50 ml da solução mãe, passar para um balão de 500 ml e avolumar com água até o menisco. E agitar, e aí tá pronto minha solução, tá? Então, isso é fazer diluição de solução, tá? Eu vou pegar mais um exemplo aqui para fazer com vocês. Então, aqui. A uma amostra de 100 ml de NaOH, de concentração 20 gramas por litro, foi adicionada água suficiente para completar 500 ml. A concentração em grama por litro dessa nova solução é igual a... Essa aqui é um pouquinho diferente, mas o que ele está pedindo é diferente, mas é a mesma fórmula que a gente está usando, tá? Então, o que ele está dizendo? Vamos tentar entender aqui desenhando, tá? Então, ele tinha uma solução e vai fazer outra. Então, há uma amostra de 100 ml de NaOH. Então, por exemplo, ele tirou... Aqui tinha uma solução de NaOH de 20 gramas por litro. Opa. Vou fazer assim que fica melhor. Então, aqui tinha a solução de NaOH de 20 gramas por litro. É como se ele tivesse tirado, feito da mesma forma, pegado uma pipeta, tirado e passado para esse local aqui, tá? Então, ele pegou quanto? Pegou 100 ml dessa daqui. E passou para esse novo recipiente. E completou com água até 500 ml. Então, pegou 100 ml dessa e completou com água até 100 ml. Então, o volume final da solução, volume 2, é 500 ml. O volume inicial, qual foi o volume que ele pegou dessa solução, é 100 ml. A concentração inicial é essa aqui, 20 gramas por litro. E a concentração final, que é a concentração 2, é o que justamente ele está me perguntando no exercício. A concentração em grama por litro dessa nova solução é igual a, tá? Então, a
acho que a maior dificuldade é interpretar o que está pedindo o exercício, tá? Então, aí eu vou usar aquela fórmula lá. Como a gente está trabalhando com concentração comum, ó, em grama por litro, então a gente pode colocar assim, ó, concentração 1 vezes volume 1 igual concentração 2 vezes volume 2. Então, a gente tem aqui, ó, concentração 1. Então, a solução, a primeira solução lá, a solução mãe que a gente estava trabalhando, tem 20 gramas por litro de concentração. O volume inicial, que é o volume que foi pego dessa solução, é 100 ml. Ah, detalhe, aqui está em litro, aqui está em ml, professora. O que a gente faz? Transforma, tá? Então, 100 ml vai dar 0,1 litro, tá? Concentração final, que é a concentração 2, é o que justamente eu quero saber. Então, eu não sei ela. E o volume final é 500 ml. Essa solução aqui vai ter 500 ml. Que aí eu também transformo, vai dar 0,5 litros. Então, eu só vou trocar de lugar para ficar matematicamente melhor, assim. Primeiro eu vou responder aqui, ó, 20 vezes 0,1. Então, 20 vezes 0,1 vai dar 2. Então, aqui, opa. Peraí, um pouquinho aqui. Então, aqui dá 2. E aqui vai dar, continuar dando concentração vezes 0,5. Ó, eu só vou inverter os lados, tá? Só para ficar melhor para a gente responder. Então, vai dar concentração 2 vezes 0,5 igual a 2. Então, aqui, eu isolo concentração 2, que é como se ele fosse meu x. 2 dividido, então, o 0,5 vai passar dividindo, tá? Então, 2 dividido por 0,5 vai dar 4. 4 que é concentração, então 4 mol por litro. Então, essa solução nova que eu fiz a partir de 100 ml dessa solução bem concentrada aqui, qual que é a concentração dela? 4 mol por litro, tá? Bom, vou fazer mais uns exercícios de diluição. Então, aqui, ó, a gente tem vários exercícios. Depois eu vou passar o PDF para vocês. Então, aqui tem um exemplo, ó. Essa solução tá mais concentrada, e essa um pouco menos, essa tá mais diluída e essa mais diluída. Então, você olha aqui, se a gente conseguisse ver as moléculas, aqui ia ter várias moléculas de soluto diluída na solução, ó, tem muito mais, e aqui tem menos. Então, essa solução, ela está mais concentrada, e essa solução está menos concentrada. Por quê? Porque eu adicionei mais solvente, né? Adicionei mais água para diluí-la. Então, a gente pode pegar qualquer uma aí para poder fazer. Ó, vamos pegar essa 4, que ela não traz umas informações, então eu acho que vai ajudar a gente a fazer. É uma coisa diferente, né, digamos assim. As outras são bem parecidas com essas que a gente já fez. Então, aqui fala assim, ó. Como deverá ser diluída uma solução para que a concentração diminua de 1 mol para 0,2 mol por litro?
Então, ele não fala quanto ele quer preparar de solução, ele não fala nada. Ele deixa para você responder. Então, imagina que você tem uma solução de 1 mol por litro, você quer preparar uma solução de 0,2 mol por litro. Como ele não te diz, você pode usar qualquer volume que você queira preparar, tá? Na verdade, o que aconteceu aqui é que a gente tinha uma de 1 mol, passou para 0,2. É uma solução 5 vezes menos concentrada, né? Eu diluí ela 5 vezes, tá? Então, vamos lá. A concentração inicial. Vamos por molaridade, né? A molaridade inicial vai ser 1 mol por litro. E a molaridade final vai ser 0,2. Como deverá ser diluído? Então, qual o volume dessa solução eu tenho que pegar? É mais ou menos isso que ele está perguntando. Ah, mas professora, eu não sei que volume que eu tenho que preparar, ele não está me dando aqui no exercício. Vamos fazer como se a gente fizesse 1 litro de solução, tá? Como ele não te deu, você faz essa proposta de 1 litro, tá? Então, M1V1 igual M2V2. Então, aqui é 1 vezes o volume inicial, que eu não sei quanto eu tenho que pegar. A molaridade final que eu quero é 0,2. E eu vou preparar 1 litro aqui, a gente propôs 1 litro. Então, 1 vezes V1 é V1. Igual a 0,2 vezes 1 vai dar 0,2 litros. Ah, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho uma solução aqui e outra aqui. Então, eu tenho uma solução de 1 mol por litro. E eu quero fazer uma solução de 0,2 mol por litro. Então, e eu vou fazer 1 litro, eu determinei aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu pego 0,2 dessa aqui, eu pipeto, né? 0,2 dessa daqui. E coloco nesse balão de 1 litro, a volume tá pronta a minha solução, tá? 0,2 litros vai dar mais ou menos 200 ml. Mais ou menos não, exatamente. Então, eu pipeto 200 ml, eu pego com uma proveta 200 ml dessa solução mais concentrada, jogo para um balão de 1 litro e avolumo e tá pronta a minha solução de 0,2 mol por litro. Eu acho que isso aqui é relativamente fácil, tá? Eu não vou ficar muito falando de diluição de solução. Eu não vou nem dar atividade sobre isso, a gente já vai começar o outro assunto, que é densidade, tá? Eu vou fazer só mais um exercício para finalizar isso. E peraí, só um minutinho, deixa eu apagar esse aqui. Então, vamos ver aqui, ó. Vou pegar uma aqui pra gente fazer junto.
Então, aqui, ó. Que volume de água deve ser adicionado a 500 ml de solução de concentração igual a 5 gramas por litro, a fim de que sua concentração fique igual a 2 gramas por litro. Então, a gente tem uma solução que ela é 5 gramas por litro. E eu quero fazer uma solução 2 gramas por litro. Isso. Então, que volume de água deve ser adicionado? Então, o que aconteceu? Ó, ele pegou 400 ml dessa solução aqui, de 5. 400 ml dessa solução de 5 para fazer 2 gramas, para fazer uma solução de 2 gramas por litro, tá? Então, imagina que ele pegou um frasco, né, um balão, colocou esses 400 ml dessa solução de 5 gramas por litro e ele falou que quanto de água que ele tem que adicionar aqui nesse balão para obter uma solução de 2 gramas por de concentração de 2 gramas por litro. Então, a concentração inicial é 5. O volume inicial que ele pegou dessa solução é 400 ml. Ou, né, vamos já deixar em litro, 0,4 litro. Ele quer obter uma solução, olha lá, a fim de que, então, no final, a solução que ele quer obter, a concentração 2, é 2 gramas por litro. Então, ele quer perguntar qual o volume de água que tem que adicionar. Então, qual é o volume final dessa solução? Na verdade, aqui a gente vai obter o volume total da solução, não o volume que tem que ser adicionado, tá? Mas vamos fazer dessa forma, que é a única forma que a gente tem para fazer. Então, vou colocar aqui, ó. Concentração inicial vezes então, aqui, ó, concentração inicial 5 vezes o volume inicial 0,4, concentração 2 gramas, e o volume final é o que eu quero saber. Então, 5 vezes 0,4 vai dar 2, tá? E aqui 2 vezes V. Deixa eu aumentar aqui. Então, eu só vou inverter aqui os lados, então vai ficar 2 vezes V, só para ficar didático aqui na matemática. Então, isolo o V e o 2 vai dividir, o 2 aqui passa a dividir. Então, aqui 1 litro, tá? Então, que quer dizer o seguinte, que eu vou fazer uma solução aqui, vou pegar os 400 ml dessa, vou pôr aqui, e depois vou avolumar para 1 litro. Mas é isso que ele está pedindo? Não, ele está pedindo assim, qual volume que deve ser adicionado? Então, o total vai ser 1 litro. Eu já coloquei 400 ml, então eu tenho que adicionar mais 600 ml de água, tá? Para chegar nessa concentração aí, final. Bom, então, as questões de diluição é mais ou menos isso daqui, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar vocês terminando a atividade de hoje, dar esse tempinho para vocês terminarem. E vou deixar lá 2 vídeos, que são sobre um novo assunto que a gente vai aprender, que é densidade. Ah, professora, mas a gente já viu densidade, você já falou.
Isso, eu falei um pouquinho de densidade na hora que a gente foi fazer concentração em mol por litro, para transformar, por exemplo, uma coisa que está em gramas em ml, que foi o que a gente fez com os ácido sulfúrico, por exemplo, que é não dá para pesar na balança, então a gente tem que transformar em ml. Mas agora eu vou explicar todo o conceito de densidade, o que é densidade, tem densidade real e aparente, aí vou explicar como calcular, mas o foco de aprender densidade não é nem a questão do cálculo agora, mas sim como fazer uma análise de densidade. Então, vocês como vão começar, como vocês vão trabalhar no laboratório, às vezes vocês vão ter que fazer a análise da densidade de algumas substâncias, tá? Então, é justamente isso que a gente vai aprender. Então, eu vou mostrar um vídeo que vai mostrar a teoria da densidade, um outro vídeo que vai mostrar a densidade, que foi a professora Laís que ela fez uma torre de densidade, e depois a gente vai ver 2 equipamentos que são usados no laboratório para fazer o cálculo da densidade. Um deles é o piquenômetro e o outro, por exemplo, é o alcômetro, tá? O piquenômetro é uma vidraria que é usada para fazer a densidade, uma vidraria calibrada, e o alcômetro a gente faz por densidade, a gente consegue identificar o teor de álcool, por exemplo, da cachaça, tá? E também a gente consegue fazer isso com o leite, para saber se o leite está adulterado ou não. Porque, por exemplo, eles podem adicionar amido de milho no leite, né? E aí, a densidade do leite, quando ele vem direto do animal, né? É uma densidade padrão, já conhecida. Agora, quando você adiciona alguma coisa, né? Por exemplo, amido de milho, que tem essa coloração branca para disfarçar, e você achar que tem leite ali, proteína, e na verdade tem amido, a densidade dá diferente do que aquela que a gente já conhece tabelada. Então, aí eu posso dizer que o leite está adulterado, e aí eu consigo fazer mais algumas análises para ver que tipo de produto que foi colocado lá para adulterar. Então, através da densidade, você consegue mensurar, fazer algumas análises, umas pré-análises, né, nos alimentos. Então, é isso que a gente vai começar a ver agora. Então, ó, só para continuar. Vou colocar um vídeo explicando densidade, a teoria. Vou colocar um segundo vídeo que vai da professora Laís mostrando a torre de densidade. E esses outros 2, que é do uso do piquenômetro e do densímetro lá para fazer o teor de álcool, vou colocar também, mas esses a gente vai falar mais sobre eles na semana que vem, tá bom? Que eu vou explicar certinho como faz essas análises. Aliás, que o vídeo já vai estar mostrando, mas a gente vai discutir mais sobre isso semana que vem, tá? Então, a partir de agora, de hoje, a gente terminou soluções, que é um assunto chato, eu reconheço, mas eu não tenho o que fazer, eu tenho que dar. Tem uma parte que é padronização de soluções, que eu só vou ensinar quando a gente for fazer a análise de acidez. Não vou ensinar agora para não ficar muito cansativo, porque já está. Então, a partir de hoje, de agora, né, a gente vai começar a ver algumas análises que podem ser feitas no leite. Essas análises são análises físico-químicas, que a gente diz, né? Então, a gente vai ver análise de densidade, a gente vai ver análise de ponto de fusão, ponto de ebulição. Isso é bom para, por exemplo, óleos e gorduras. Análise de fumaça em óleos e gorduras. Deixa eu ver mais. Análise de viscosidade. Bom, algumas que eu lembro, mas tem. E depois a gente vai ver análise de acidez. Então, tem
algumas análises que a gente vai começar a ver agora. Então, para isso, gente, muitas vezes eu não vou ficar aqui, eu vou preparar um material escrito para vocês, teórico, mas a gente vai ter que ver mais vídeos, tá? Vídeos das análises sendo feitas no laboratório, tá? Então, vocês vão perceber que vai mudar um pouco a aula, ao invés de ficar uma aula teórica, cansativa, vai ficar mais de assistir vídeo, mas vocês vão ter que se comprometer a assistir esses vídeos, tá bom? Porque disso vai depender as atividades de vocês e também o aprendizado, porque afinal vocês vão se formar em técnico em alimentos, então vocês têm que saber fazer as análises. Ah, professora, mas eu só vou aprender a fazer as análises quando estiver lá no laboratório mexendo. Você tem razão, realmente. Mas o ano que vem, né, se tudo der certo, a gente retornar às aulas, aí você vai poder manipular e fazer essas análises. Hoje você tem que pelo menos conhecê-las e ver qual é o procedimento para fazer, tá bom? Então é isso, né? Eu vou deixar esse tempo, né? Ó, a gente tem 1h30 aqui, tanto para vocês terminarem essa atividade que termina hoje, meia-noite, como para vocês assistirem as análises, né, a teoria sobre densidade. Então, a densidade é uma coisa bem bacana, dá para ter noção aí de bastante coisa sobre adulteração, algumas adulterações. A questão do leite é uma bem comum que o pessoal usa para fazer determinação. Aí tem o alcômetro e tem esse que é muito parecido com o alcômetro, só que é para determinar a densidade do leite. Vocês vão ver no vídeo, tá bom? Então é isso, gente. Não deixa de fazer atividade, entrega. Se tiver, ainda que tiver com dúvida, me chama no Zap. Eu estou ajudando alguns alunos que estão com dúvida. Eu coloco lá de novo, falo, ó, a partir daqui você vai. Aí a pessoa continua. Eu sei que solução é um assunto chato e demorado, mas infelizmente a gente tem que dar, porque se vocês vão fazer análise, vocês têm que ter a solução pronta. Tá bom? Então, beleza. E, ó, Yuri, dá para alterar o leite não só com amido, mas dá para alterar com... Eles já colocaram formol, já colocaram hidróxido de sódio. Eu, particularmente, não gosto de usar leite de caixinha, porque leite de caixinha vamos parar para pensar. Um leite, ele fica 7 dias na geladeira e ele estraga. E aí você tem um leite para 6 meses. Ah, mas tem a embalagem, né, que ajuda, a Tetra Pak, que ajuda a manter o leite bem, mas eles não tem como. Eles adicionam alguns conservantes e alguns produtos para manter esse leite por 6 meses dentro daquela caixinha. Então, se a gente for parar para pensar nas questões de ser um produto mais saudável, é muito melhor tomar um leite fresco, né, digamos, entre aspas, de saquinho ou aqueles refrigerados, ao invés do de caixinha, porque ele é processado e tudo da vaca melhor ainda, né? Tudo que é processado, você sabe que para ser processado teve que colocar aditivo, teve que colocar algum estabilizante, algum conservante, e isso vai para dentro do nosso organismo, e com o tempo a gente pode sofrer as consequências disso, né? Por exemplo, tem uns produtos à base de nitritos que eles adicionam nos embutidos, que é linguiça, salsicha, salame, né? Então, eles colocam esses produtos para conservar. E existe um estudo que muitas pessoas que tiveram câncer de pulmão uma coisa que contribuiu foi a ingestão desses nitritos.
Então, eu acredito, né, eu particularmente, que muitas das coisas que a gente se alimenta, lá na frente vão resultar em algum, ou para o bem ou para o mal na nossa vida. Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado, procurar coisas mais saudáveis, mais frescas, né, sem aditivos e assim por diante. Mas é isso, tá bom? Então, vou parar a gravação aqui, aí vocês vão